Oi, pessoal, animados para o Enem? Nós estamos entrando aqui com uma temporada aqui no canal de revisão para o Enem. Eu sou a Ana e eu vou estar com vocês fazendo uma revisão sobre matemática financeira. Então, nós vamos começar falando sobre porcentagens. As porcentagens nada mais são que frações com denominador igual a 100. E o símbolo de porcentagem a gente pode reescrever ele na forma 1 sobre 100. Então, nós temos aqui alguns exemplos. 20% é igual a 20 sobre 100. Isso, na forma decimal, ainda é igual a 0,2. 4% é igual a 4 sobre 100, que é igual a 0,04. 0,5%, a gente vai colocar o número sobre 100, então fica 0,5 sobre 100, que é igual a 0,005. A gente pode encontrar os percentuais, né, dos valores redondos, por exemplo, 10, 20, 30 e assim por diante até o 90%, através de uma regrinha somente movimentando a vírgula aí. Então, 10% de 300, por exemplo, a vírgula aí tá, se não tem vírgula, ela tá depois do último número, né? Então, a gente vai andar com essa vírgula uma casa aí para a esquerda. Então, nós vamos ter que 10% de 300 é igual a 30, ok? 10% de 54,9, a mesma coisa, a vírgula está depois do 4. Então, nós vamos voltar uma casa, né, para a esquerda e nós vamos ter 5,49. Então, 10% de 54,9 é igual a 5,49. E agora, se for, por exemplo, 20%, no caso de 200, nós vamos também voltar uma casa. Então, a vírgula estava depois do último zero, voltando, a gente encontra 20, né? Mas como é 20%, nós encontramos aí com o valor 20, 10%. Então, nós vamos multiplicar por 2. E aí, nós vamos encontrar 40. A mesma coisa ali para calcular, por exemplo, 60% de 45. Nós vamos voltar uma casa, então a vírgula está depois do 5, nós vamos encontrar 4,5 e multiplicar por 6, e encontrando aí 27. Então, essa dica ela é válida para os valores 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90%. Então, sempre vocês podem usar esse macete. Nós temos também, gente, o fator de atualização, que ele é representado pela letrinha F. E o fator de atualização ele é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, passado, presente ou futuro. E ele constitui uma ferramenta importante para o trabalho da matemática financeira. Nós temos também a taxa percentual, que ela é representada pela letrinha I. E se o nosso fator de atualização for maior que 1, nós vamos dizer que F é igual a 1 mais a taxa percentual. E I, essa taxa percentual, vai ser igual a F menos 1. Se o nosso fator de atualização for menor que 1, nós vamos dizer que F é igual a 1 menos I e a nossa taxa percentual vai ser igual a 1 menos F. E agora vamos entrar em aumentos e descontos. Nós vamos relacionar isso com as porcentagens também. Então, quando nós comparamos dois valores diferentes de uma mesma grandeza, nós sabemos que isso é o fator de atualização, ou seja, o valor novo dividido pelo valor velho, nós podemos ter três casos. Esse fator de atualização ele pode ser maior que 1, e aí nós vamos ter um aumento ou acréscimo de valor. Esse fator ele pode ser menor que 1, e aí nós vamos ter um desconto ou perda do valor. E o terceiro caso é quando o nosso fator de atualização foi igual a 1. Nesse caso, nós temos um valor neutro, né? Não houve variação no valor. E para aumentos e descontos sucessivos, nesse caso, nós temos vários aumentos e descontos sucessivos e nós devemos multiplicar os vários fatores individuais e obter um fator aí acumulativo, que ele também é chamado de fator de atualização.
Como fazer, então, aumentos percentuais? Então, nós temos aí, por exemplo, que R$500 com aumento de 20%, nós vamos ter que R$500 representa 100%, mais um aumento de 20%. Então, nós vamos acrescer a 100% 20%. Então, somando esses valores, nós vamos encontrar aí 120%, que representa 120 sobre 100, que é igual a 1,2. Multiplicando, então, agora basta, para calcular esse aumento, basta multiplicar R$500 por 1,2. Nós vamos obter R$600. E agora, como fazer descontos percentuais? Então, nós temos que R$500 com desconto de 20%. Nós queremos calcular 20%, um desconto de 20% de R$500. Então, nós sabemos que 500 também representa 100%, menos esse desconto de 20%, nós vamos ficar com 80% do valor, que representa 80 sobre 100, que é 0,8. Então, basta multiplicar 500 vezes 0,8 e nós obtemos R$400. Agora, gente, nós vamos ver um exercício que já caiu em uma prova do Enem, que ele aborda aí a relação de aumentos e descontos, ok? Esse exercício ele caiu na prova do Enem de 2017 e ele diz o seguinte: atualmente, a massa de uma mulher é de 100 kg. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possuía no mês anterior. Suponha que ela cumpra a sua meta. A sua massa em quilogramas daqui a 2 meses será de... E aí a gente tem algumas alternativas. Então, vamos analisar o exercício. Atualmente, ela tem 100 quilos, né, que representa aí para a gente 100%. E o objetivo dela é perder 3% a cada mês. Então, o que significa isso? Nós vamos ter um desconto, né, uma redução de 3% do peso dela a cada mês. Ou seja, 100% menos 3%, nós vamos ter aí 97% do peso dela, vai representar 97% do peso dela, né, que é 0,97. Então, basta a gente multiplicar o peso dela de cada mês por 0,97, porque ela vai sempre estar perdendo 3% a cada mês. Então, no primeiro mês, ela tinha 100 quilos. Então, vezes 0,97, né, com essa redução de 3%, ela vai passar a ter no final de um mês 97 quilos. Já no segundo mês, ela está com 97 quilogramas. Multiplicando aí por 0,97, com essa redução de 3%, nós vamos encontrar que ao final de 2 meses, ela vai ter 94,09 quilogramas, que representa para a gente a alternativa C. Espero ter ajudado. E agora vamos ver alguns termos técnicos que nós vamos iniciar o conteúdo de juros, ok? Então, ao colocarmos algum dinheiro numa aplicação financeira, esse dinheiro irá se capitalizar-se, ou seja, ele irá ser multiplicado por um determinado valor a cada período previamente determinado, um período de tempo previamente determinado. Então, nós temos alguns termos técnicos que vão nos ajudar aí nesses cálculos. Então, o capital inicial ou valor presente, representado pela letrinha C, é aquele valor que foi aplicado inicialmente. Os juros, representado por J, é a quantia além do capital inicial que a pessoa irá receber no final do período. O montante, M, vai ser o valor recebido no final de uma aplicação. O montante, ele é composto do capital inicial mais os juros. A taxa de juros, I, que é a razão entre os juros e o capital inicial, né? Ele é a taxa de crescimento do capital. Também temos que o juros ele vai ser igual, né, o capital inicial vezes a nossa taxa de juros I. E o número de períodos nós vamos chamar de T, que representa para a gente as unidades de tempo. Então, nós temos inicialmente os juros simples, que eles acontecem
acontecem quando a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Então, ou seja, o valor final no período de tempo 1, ele é o valor do capital após o primeiro período de tempo. E o valor final no período 2 é o valor do capital após o segundo período de tempo, e assim por diante. Então, escrevendo isso matematicamente, nós temos que o valor final no período 1 vai ser o capital inicial mais a taxa de juros sobre o capital inicial. O valor final em 2 vai ser o valor final do tempo 1 mais a taxa de juros sobre o capital inicial, ou seja, C vezes I. E assim nós vamos ter por diante, né? O valor final 3, no tempo 3, vai ser igual ao valor final no período 2 mais a taxa de juros incidida no capital inicial. Sempre irá incidir no capital inicial, ok? E aí nós vamos ter que o valor final total dessa aplicação, esse nosso montante, vai ser sempre o valor final do período T-1, ou seja, um anterior, mais o capital inicial vezes a nossa taxa. Então, somando, gente, todas essas igualdades, os termos intermediários aí que aparecem, VF1, VF2 até o VFT, eles vão desaparecer, enquanto os termos C, o capital, vezes I, né, a segunda parcela, ela vai ser somada T vezes. E assim nós temos que o nosso valor final, né, o nosso montante, ele vai ser igual ao capital inicial do primeiro VF1 que vai aparecer e não se cancela com ninguém, mais a parcela C vezes I multiplicada, somada, né, T vezes, né? Então nós vamos multiplicar aí por T. Então nós temos algumas observações. Para nós utilizarmos a fórmula de juros simples, a taxa de juros simples deve ser dada em forma decimal e sem o uso de porcentagens. Então, sempre que tiver dado, né, a taxa de juros, transformar essa taxa para a forma decimal. E as medidas de tempo, T, e da taxa de juros, elas devem ser correspondentes. Por exemplo, se o tempo ele for dado em anos, a taxa de juros ela também deve ser anual. Então, tempo e taxa de juros devem ser correspondentes, né? Então, nós temos aqui algumas abreviaturas que significam aí para gente. Por exemplo, AD significa ao dia, AM ao mês, e aí nós temos, né, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano. Então, são algumas formas abreviadas de escrever isso que podem estar aparecendo aí na prova. E agora vamos falar, então, sobre os juros compostos, que é uma outra variação aí de juros, né? No sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando o montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação, o que nós chamamos de juros sobre juros. Então, aqui nós temos uma tabela, né, que vai representar isso para a gente. Então, no período 1, nós tínhamos lá o nosso capital inicial, que foi aplicado, e o juro vai ser como no juro simples, né? A gente vai ter que vai ser I incidido no capital inicial. Então, I vezes o nosso capital inicial. Então, o nosso montante no final do período de tempo 1, ele vai ser igual a C mais I vezes C, que vai ser igual, colocando C em evidência, C que multiplica a parcela 1 mais I. No período de tempo 2, nós vamos ter que agora o nosso valor inicial ele vai ser representado pelo montante 1. Mas o juro, ele vai incidir não mais sobre o capital inicial, e sim sobre o valor do montante 1. Então, a gente vai ter aí a parcela M1 mais I vezes M1. Então, nós podemos colocar o M1 em evidência e, além disso, substituir M1 por C vezes 1 mais I. Nós temos duas parcelas 1 mais I, podemos colocá-las aí elevado ao quadrado. No período de tempo 3, nós vamos ter como inicial
o montante no período 2 e o juro vai incidir sobre o montante no final do período 2, ou seja, a taxa de juros vezes o nosso M2. Podemos também colocar M2 em evidência e nós vamos ficar com 1 mais I, multiplicando 1 mais I, né? Substituindo M2 por C vezes 1 mais I ao quadrado, nós temos aí 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. Então, nós podemos juntar esses termos, ficando o capital inicial vezes 1 mais I ao cubo. E aí, nós percebemos um padrão, né? Sempre nós vamos ter, a cada final de período, C que multiplica 1 mais I ao cubo. Então, no final de T períodos, o montante, né, através do sistema de juros compostos, ele será igual, né, a gente tem aí que o montante será igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, sempre para o cálculo de juros compostos, nós vamos utilizar esta fórmula. Agora, nós vamos ver mais alguns exercícios que caíram nas provas anteriores do Enem. Esse exercício ele foi tema da prova do Enem em 2019. E ele diz o seguinte: uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem a movimentação do cliente, nos quais os planos são: Plano A, carência de 10 meses. Plano B, carência de 15 meses. Plano C, carência de 20 meses. Plano D, carência de 28 meses. E o plano E, carência de 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações. Então, ele deu para a gente algumas aproximações que foram o log de 2 igual a 0,30 e o logaritmo de 1,05 igual a 0,02. E ele pergunta, para que essa pessoa ela atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, qual plano que ela deverá optar? E nos dá algumas alternativas. Então, analisando as informações, nós temos que a nossa taxa de juros nesse fundo é de 5% ao mês, ou seja, 0,05 ao mês. O valor, o depósito inicial, né, o valor inicialmente aplicado, foi de R$ 200. Ele nos deu que o log de 2 é igual a 0,30 e o log de 1,05 é igual a 0,02. Então, lembrando aí a fórmula para o cálculo de juros compostos, que está aí à direita, né? Ou seja, o montante vai ser igual ao capital inicial investido, que multiplica 1 mais a nossa taxa de juros elevado a um período T de tempo, certo? Então, ele quer que esse montante, no final de um período T, ele duplique o valor inicialmente investido. Então, nós sabemos que o valor inicialmente investido foi R$ 200, então o nosso montante a gente tem que vai ser 2 vezes R$ 200, né, que vai ser igual, substituindo na fórmula 200 vezes 1 mais 0,05, que é a nossa taxa de juros, elevado a um período T. Realizando os cálculos, nós temos aí que 400 é igual a 200 vezes 1,05 elevado a t. Dividindo tudo isso por 100, nós temos que 4 é igual a 2 vezes 1,05 elevado a t. Dividindo por 2, nós temos que 2 é igual a 1,05 elevado a t. E aí nós temos uma função exponencial. E como que nós vamos calcular isso? Nós sabemos que a inversa da exponencial é a função logaritma. E nós temos algumas aproximações para os logaritmos, tanto de 2 quanto 1,05. Então, nós vamos aplicar aí o logaritmo dos dois lados. Então, nós temos que o log de 2 é igual a log de 1,05 elevado a t.
Nós sabemos, né, que nós temos uma propriedade de logaritmo, que o que está elevado, ele cai multiplicando. Então, o log de 1,05 está elevado, 1,05 está elevado a t. Então, esse valor cai, né, multiplicando. Então, nós vamos ficar substituindo que o log de 2 é 0,30, igual a t, que multiplica o log de 1,05, que é igual a 0,02. Então, daí nós temos que t é igual a 0,30 dividido por 0,02, ou seja, t é igual a 15 meses, que corresponde ao nosso plano de carência B, certo? 15 meses, que corresponde também à alternativa B. E agora, então, vamos ver mais um exercício que também já caiu nas provas anteriores do Enem. Esse exercício ele caiu na prova do Enem de 2019 e ele diz o seguinte: uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. E ele pergunta qual será o valor à vista que deverá ser constado na nota fiscal correspondente a esses dois pagamentos. E nos dá algumas alternativas. Então, analisando os dados, nós temos que o primeiro pagamento será de R$ 202 e ele vai ser efetuado um mês após a compra, e o segundo pagamento será de R$ 204,02 e será efetuado um mês após o primeiro pagamento. Uma observação é que esses dois pagamentos eles serão realizados sem entrada, sem um pagamento de entrada. Se nós considerarmos porcentagens para resolver esse exercício, nós podemos pensar que 1% é R$1 a cada R$100. Então, se nós temos R$ 202, aí nós temos R$200, né? Nós podemos pensar que foi acrescentado aí R$2, que corresponderia 1% de R$200, ou seja, R$1 a cada R$100. Vamos escrever isso. Então, nós temos que 200, né, que foi o valor estipulado para essa parcela, ao aplicarmos aí 1%, a gente encontra R$202. A gente também poderia calcular 1% de 200, dividindo aí 200 por 100, e somando aí o valor encontrado a 200. E aí, já no segundo pagamento, o que a gente tinha? A gente tinha R$200 estipulado. Após 1%, após um mês, né, o acréscimo de 1%, nós encontramos R$202. E aí, após mais um mês, a gente teria 1% incidindo sobre o valor que foi pago no primeiro mês, né? Ele foi pago um mês depois do primeiro pagamento, então 1% está incidindo sobre esse valor. Então, fazendo 1% de R$202, nós vamos andar aí com a vírgula. Podemos andar com a vírgula e duas casas, nós vamos encontrar que 1% de 202 é R$2,02. Então, somando, né, com 202 mais R$2,02, nós vamos encontrar R$204,02, que é justamente o valor do nosso segundo pagamento. Então, nós sabemos que os pagamentos com as taxas de juros ficaram esses valores que foram os dados. Então, nosso valor à vista são duas parcelas de R$200 e o valor emitido na nota fiscal foi de R$400, alternativa B. Se por acaso você tiver alguma dúvida, deixe aí pra gente nos comentários e nos siga nas redes sociais para mais dicas. Tem muitos exercícios e dicas lá no Instagram também. Um abraço e boa prova para você!